bem, no finalzinho da parte anterior, conseguimos deduzir essa fórmula aí para calcular o montante quando o assunto é juros compostos, né? Montante será o capital vezes 1 mais I, que é a taxa, já escrito na forma decimal, elevado a N, o período de tempo, tá? Vamos agora resolver o seguinte exemplo, tá? O seguinte exercício. Um capital de R$300 é aplicado a taxa de 2% ao mês, no regime de juros compostos. Qual será o montante obtido após 3 meses? Uma taxa muito boa de 2%, tá? Um capital de 300, então eu vou anotar as primeiras informações aqui. Primeiro, a gente vai responder de dois modos, tá? Mas deixa eu anotar algumas informações aqui só para a gente captar a ideia. O capital é de R$300, a taxa de juros é de 2% ao mês, A.M, ao mês. O regime é de juros compostos e ele quer saber o montante após 3 meses. Então, o N, que é o meu tempo, o período, é de 3 meses. Então, vocês notam, e a taxa eu posso trabalhar com 0,02 já na forma decimal, ao mês. Então, vocês notam que o N, que é o meu período, ele está 3 meses. E a taxa está ao mês. Então, eu tenho que deixar esse N sempre na mesma unidade que a taxa. A taxa não é ao mês? Então, o tempo tem que ser em meses também. Se a taxa fosse ao ano, o N teria que ser ao ano também, tá certo? Então, só essa informação. Então, ele vai responder de dois modos. Ele vai fazer aplicações em cima de aplicações durante 3 meses. E o segundo modo é utilizando a fórmula, que é o modo mais tranquilo, principalmente quando os períodos são longos, tá? Então, ao final do primeiro mês, o primeiro montante será 300 mais 2% de 300, ou seja, 300 mais 0,2 vezes 300. Isso dá 306. Como é que eu faria isso na calculadora? Vamos trazer a calculadora aqui, ó. Você faria assim, ó. Deixa eu trazer para cá para não ficar na frente. Você poderia fazer direto 300 mais 2%. Vou digitar isso na calculadora, ó. Mais 2%. E ele já me entrega a resposta do primeiro montante, 306. Vamos deixar esse 306 guardado aqui na calculadora, eu vou usar ele já já. Esse é o final do primeiro mês. Vamos ver o final do segundo mês. Ao final do segundo mês, o segundo montante será 306, que agora já tem na conta, depois do final do primeiro mês. 306 mais 2% de 306, porque o novo montante é 306. Isso dá 312,12. Vamos ver se é bem redondinho essa conta, tá? Vou trazer a calculadora. Eu já tenho digitado 306, então eu vou somar pela segunda vez 2%. 312,12, certinho como está no livro. 312,12. Vamos ver ao final do terceiro mês. Ao final do terceiro mês, o montante será 312,12 mais 2% de 312,12. Aí você vê que ele já dá a resposta aproximadamente R$ 318,36. Vamos fazer a conta na calculadora. 312,12 era o final do segundo montante, né? E agora eu vou somar aqui mais 2% pela terceira vez. E a resposta dá 318,36. Você percebe que o livro colocou 318,36 e desprezou o 24 que aparece a partir da terceira casa decimal, tá? Por que eu não arredondei para 318,37? Porque depois do 6,36 tem um número 2. Quando ele é menor que 5, eu mantenho. Então, fica 36 mesmo, tá bom? Então, é assim que a gente faz a conta aqui com a calculadora. Como é que eu faço isso utilizando a fórmula? É o segundo modo de responder. Aplicando a fórmula deduzida, que deduzimos na aula anterior, na parte anterior, obtemos diretamente o montante após 3 meses, sem ter que calcular o saldo nos meses anteriores. Basta fazer o seguinte, montante 3, lembra da fórmula? Deixa eu só escrever ela aqui para vocês. A fórmula era assim, montante MN igual a capital
vezes 1 mais a taxa, lembrando que essa taxa tem que estar na forma decimal, elevado a n, o tempo. Então, observe, ele quer o terceiro mês, então M3 igual capital inicial, não a banda, né? O capital que você aplicou inicialmente, R$300, vezes 1 mais 0,02 elevado a 3. Então, eu vou fazer 1 mais 0,02, que vai dar 1,02. Eu vou elevar ao cubo e vou somar com 300. E vou multiplicar por 300. Então, primeiro eu tenho que elevar ao cubo e depois multiplicar. Não cometa o erro de multiplicar 300 por 1,02 e depois elevar ao cubo. Isso vai dar um número grandíssimo. Gigante. Primeiro você eleva ao cubo e depois multiplica por 300, tá certo? Elevando esse número ao cubo e fazendo essa operação vezes 300 dá 318,36. A resposta, aproximadamente esse valor, igual ao primeiro modo que eu respondi. Como é que eu faço essa conta aqui? 1,02 ao cubo na calculadora. Vamos puxar aqui a calculadora, trazer ela para cá, vou zerar, tá certo? E na calculadora, ó, você vai ter uma parte científica aqui. Na calculadora do celular, você tem essa parte científica, tá bom? Pois bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar 1,02, vou girar para a parte científica e vou em busca desse símbolo aqui, y elevado a x. Y elevado a x. Então, eu já digitei o y, vou apertar agora o y elevado a x, apertei, você vê que ele está até em destaque ali, um pouquinho suavezinho, né? Mas está em destaque. E agora eu vou apertar o expoente, que no caso é 3. Volto para essa parte numérica, aperto 3. Elevado a 3. Dá para ver aqui bem minúsculo embaixo do 3 a operação 1,02 elevado ao cubo, tá? Vou dar o sinal de igual e vou pegar essa resposta e multiplicar direto pelos 300. E dá R$ 318,36 fazendo já o arredondamento, ou seja, a resposta igualzinho a que está no livro, tá certo? Muito bem, outra dúvida, vamos tirar uma dúvida aqui, que é a seguinte: se eu tiver na calculadora normal, como é que eu faço 1,02 ao cubo? Essa é uma dúvida importante, porque às vezes a gente está disponível, só tem à disposição uma calculadora comum. Você faz assim, você digita 1,02, tá certo? 1,02, aperta o sinal de vezes. Agora eu não sei se vai funcionar aqui nessa calculadora, mas se você tiver com uma calculadora comum, você vai apertar o sinal de igual 2 vezes. 1, 2. Funciona aqui também. Eu achei que não ia funcionar nessa digital. Eu apertei 1, vamos conferir comigo no replay. 1,02, aperta o sinal de vezes. Então você já apertou vezes. 1,02 vezes, né? Você fez isso na calculadora. 1,02 vezes. Aí eu vou apertar 2 vezes o sinal de igual. O que é que ele vai interpretar? Ele vai colocar isso aqui igual, mas só um minuto. Ele vai colocar o igual uma vez, um igual, e ele vai colocar o segundo igual, que seria com vezes aqui, mas ele não vai contabilizar. E vai me dar a resposta. Tá certo? Então é isso que acontece quando eu aperto 2 vezes o igual. Então vamos lá. Digitei 1,02. Cadê o 1, calma lá. 1,02 vezes. Aí ficamos com essa estrutura, né? Agora eu vou apertar o igual 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. Aí ele vai me dar a resposta. Esse último vezes aí você pode ignorar. Igual, igual. Aí ele me entrega essa resposta. E agora eu multiplico por 300. Já fiz essa operação, agora eu vou multiplicar por 300. Vezes 300. Já deu errado aqui, né? Peraí, calma lá. 1,02 vezes... Aí eu aperto igual 2 vezes. 1, 2. Certo? Aí temos essa resposta que eu vou multiplicar por 300. Pronto, agora está aparecendo certinho, até na parte de baixo ali da calculadora. 318,36. Não sei o que eu tinha feito da outra vez que saiu errado. Algum botão eu apertei errado. Beleza? Então é assim que eu funciono se eu tiver com a calculadora comum. Se eu tiver com a científica, você faz como eu fiz na primeira parte. Digita 1,02, vai para o y elevado a x, aperta ele, depois multiplica por 300, tá certo?
É claro que essa maneira de ficar apertando igual várias vezes, se for um número muito grande no expoente, você pode se perder no meio do caminho, naturalmente, tá certo? Mas é uma alternativa se você tiver com uma calculadora comum. Vou fazer uma pausa por aqui, retornamos daqui a pouquinho com essa aula, não saia daí.